sentar à mesa, sentir o cheiro. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Nos olhos, reconhecer a mão que semeou o chão, que cuidou do coração. Na dança da vida somos todos mãos na mão. O vento traz... Caríssimos e caríssimas, estamos vivendo mais uma Semana Santa. Nesses tempos onde ainda a fake news, né, e o domínio de certas tecnologias nos faz duvidar se aquilo é fato ou fake, se aquilo de verdade é história com I e HI, ou se é história sem H com E. Encerramos uma CPMI semana passada e tivemos 2 relatórios. E você vê, né, a extrema-direita brasileira colocando que a esquerda comemorou o final da CPMI. Que, na verdade, você vê claramente que eles queriam esticar essa corda da CPMI até as eleições. O problema é que uma CPMI, quando ela acontece, ela tem um prazo de começo, meio e fim. Ah, mas o Moraes não autorizou a continuação da CPMI porque o nome dele aparece na investigação. O problema é que a CPMI do INSS virou uma grande caixa onde você coloca todos os nomes. Desculpem eu falar isso, mas falando, eu nunca vi uma CPMI indicar para indiciamento 200 pessoas. Vocês sabem me dizer como que conseguiram, nesse tempo, indiciar 200 pessoas? E o pior, toda a CPMI, todas, sem exceção nenhuma, sempre se produz 2 relatórios. Um relatório de acordo com o interesse do governo, e se for o governo presidindo a CPMI, o governista vai colocar o relatório como oficial, e um relatório de acordo com a oposição. E se for a oposição presidindo a CPMI, vai ser de acordo com a oposição ao governo. O interessante é que você percebe que no Brasil a CPMI ou a CPI, como você sabe que o termo é esse, quando a CPMI é mista, Congresso, Senado e Câmara, você percebe claramente que ela virou um instrumento de projeção política de deputados. Foi assim que você viu acontecer na CPMI da Covid. E você vê claramente que existe sempre, de um lado e de outro, desculpe eu dizer isso, mas eu tenho que dizer, o interesse de alguém quando a CPMI acontece. Mesmo o crime sendo investigado pela Polícia Federal, mesmo a investigação correndo no caso de polícia, alguns deputados colhem logo a assinatura para criar uma CPMI ou a CPI. Sabe por quê? Porque toda vez que o deputado está na CPMI ou na CPI, pode ser a CPI ou CPMI, ele está ganhando extra. Não é de graça que ele está ali. Toda sessão que ele vai lá, um pouco mais, um pouco menos, ele vai receber um dinheirinho extra. E é a partir dos seus R$ 46.000. Não é a partir de um salário mínimo ou a partir da sua contribuição financeira que você tem aí no seu trabalho, no seu comércio, na sua loja, você que trabalha ainda nesse campo. Então para pensar antes de você ficar, não, por quê? Quem comemorou? Eu não comemorei. Eu acho que existe uma miscelânea nessa CPMI que eu acho que é sem tamanho, porque é muito nome envolvido e, de fato, foi uma CPMI criada só para dizer que ia investigar e investigou foi nada. Também olhando para a realidade, ontem ainda, o cardeal Bala, né, ele foi proibido de rezar na capela, na catedral, na Basílica do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, e depois, mais tarde, o primeiro-ministro israelense pediu desculpas e mandou reabrir a capela, dizendo que era o perigo de mísseis. Percebe bem que uma guerra causa, nem direito de rezar o povo tem mais. A gente passa por isso também aqui no Rio de Janeiro, você vai nas comunidades, em Japeri, a minha cidade, por exemplo, nós estamos vivendo aí, nesses dias soubemos de
comércios, né, de lojas que trabalham com internet, pessoal tendo seus prédios, seu patrimônio queimado porque não aceita se dobrar-se a esse ou aquele poder. A gente vive isso na nossa realidade. E estamos entrando na Semana Santa. E a Semana Santa hoje, na segunda-feira, nos convida a ler, né, a rezar, segundo o Evangelho de João, no seu capítulo 12, versículos 1 ao 11. Nós sabemos que o capítulo do capítulo 11 ao capítulo 12, nós temos aí um planejamento para matar Jesus. Deus, após dar a vida a Lázaro e trazer de volta a vida, e alguém fala que essa ressurreição não valeu porque Lázaro voltou a morrer, que Jesus traz uma ressurreição de acordo com a teologia, de acordo com a ciência, uma ressurreição para a continuidade de vida. E nós também somos chamados a ressuscitarmos todos os dias. Todos nós somos chamados a remover a pedra que nos prende ao túmulo. E nesse tempo em que vivemos a realidade, eu lendo agora pela madrugada a notícia, né, de um jovem de 10 anos, uma criança, que devido a piadas e brincadeiras infelizes cometeu suicídio. Não li a matéria toda, apenas peguei o título e não verifiquei se é verdadeira, mas a pergunta que eu faço: quantas vezes nós colocamos pedras nos túmulos? Quantas vezes nós ofendemos, humilhamos, distratamos? E hoje você vê aí, após a ressurreição de Lázaro, Jesus foi convidado para um banquete, deve ter sido um grande banquete de volta à vida, não é isso? E aí você tem um gesto da irmã de Lázaro. No Evangelho de Lucas aparece dizendo que era uma pecadora, até porque era proibido a mulher. E diante da lei da misoginia que estamos para votar, e você vê aí deputados de direita, novamente a direita sendo contra a lei. A gente quando fala de algumas coisas, e aí você não tem como negar, quem é cristão não vai concordar com isso. No sentido de, não, que a mulher é tudo igual. Não, gente. A lei da misoginia ela tem que ser votada, porque a cada minuto, a cada momento tem uma mulher sendo violada, sofrendo maus tratos, sendo assassinada por nós homens. Infelizmente, nós homens, às vezes, esquecemos quem somos e que somos humanos. Infelizmente, nós homens estamos aí. Nesse sentido que você vê aí nesse contexto bíblico, Maria, quando vai secar os pés de Jesus, porque ela usou um óleo, Judas não estava preocupado que aquela mulher ia usar o cabelo para secar o óleo. Imagina como que ele ia gastar de produto para tirar o óleo do cabelo. Ele estava perguntando, não, mas com esse perfume dava para ajudar os pobres. E o evangelista João deixa bem claro que Judas era ladrão. Ele era o contador, o tesoureiro, o responsável pelo financeiro dos apóstolos. E o interessante, de acordo com a pesquisa que eu fiz agora pela madrugada, o valor desse perfume era 15 mil reais. Já imaginou você pegar 15 mil reais de perfume na sua casa? 15 mil reais de perfume. Bom, se você for deputado, tá tudo bem. Você vai ter 15 mil reais para você fazer perfume, botar quanto você quiser. Se você for deputado. E uma unção dos pés de Jesus tem 3 símbolos. O primeiro símbolo é a preparação para a sua paixão. O segundo símbolo era comum, quando você chegava na casa de alguém, ter um servo para lavar seus pés. No texto de Lucas, você vê claramente Jesus falando que aquela mulher beijou os pés e com lágrimas, que são paralelos. Sendo que nesse contexto só fala do perfume. Então ali você vê o lava-pés. E o terceiro símbolo, para encerrar, acho que o tempo estoura, você tem aí um desapego. Ela reconhece Jesus. E aí você vê que o perfume, no sentido pleno, envolve a oração. O perfume também, a oração é como se fosse um perfume. Por isso que algumas igrejas, e as igrejas hoje, eu ia falar hoje das capas e capas que os padres colocam no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho de roupa simples, e hoje nós temos o nosso clero católico, sobretudo, preocupado em botar capas e capas para poder entrar em Jerusalém com Ramos. Deixa quieto, vamos nós, por mais um dia. Eu sou
Daniel Nonato. E se o mundo pesa, e se o vento dói, ai, ainda assim agradeço, ainda assim me ponho no teu olhar, no teu corpo, no teu riso sem fim. Cada gesto é sagrado, cada beijo é gratidão em mim. Agradeço pelo riso, pela dor,